Agradecer você também que está nos acompanhando através do canal do YouTube. Você é muito bem-vindo aqui na nossa casa. E muito obrigado por você nos permitir nós entrarmos na sua casa através da nossa transmissão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Queridos, no livro do capítulo 6 do profeta Isaías, a Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías ele teve uma visão. E a Bíblia diz que ele descreve da seguinte forma. A partir do versículo 1 do capítulo 6, ele diz: Vi o Senhor num trono alto e exaltado, e a sua aba enchia todo o templo. E ele continua falando, ele diz assim: acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E ele continua, e por final ele diz assim: e ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo se encheu de fumaça. Queridos, nesse exato momento, o profeta Isaías, ele foi exposto à glória de Deus. E no momento que nós somos expostos à glória de Deus, mesmo que fosse através de uma visão, mas naquele momento ele foi exposto. E no exato momento ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quando nós somos expostos à glória de Deus, nós não conseguimos ficar da mesma forma. Algo acontece conosco. Nós somos tocados, nós somos incomodados. Algo mexe conosco. E era exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria falar sobre a transparência do pecado. Transparência do pecado. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria orar em honra à palavra do Senhor, e eu queria que você orasse junto comigo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome, que somente o Teu nome seja exaltado nessa noite. E que possamos ser expostos à Tua glória. Para que o nosso ele esteja aparente. Para que os nossos pecados estejam visíveis diante dos nossos olhos.
e que haja mudança e transformação, e que acima de tudo haja arrependimento. Sim, Senhor, que haja arrependimento nessa noite. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E se há autoridade do nome de Jesus sobre a minha vida, que se cumpra nessa noite um batismo de arrependimento sobre todos que estejam dispostos a ficar expostos à Tua glória. Incomoda o nosso coração através da Tua palavra, que gere desconforto, para que possamos sair daqui, ou até mesmo aqui mesmo, possamos ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Que haja transformação, Senhor. Que não possamos sair daqui da mesma maneira e não possamos continuar as mesmas pessoas. Mas que haja arrependimento, que haja arrependimento, que haja arrependimento. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da Tua glória. Amém. Que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja usando a vida do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Isaías, ele foi exposto à glória de Deus. E ele, naquele momento, ele se desespera. Porque quando ele é exposto à glória de Deus, traz para fora aquilo que ele era. O reconhecimento dos seus pecados. E gera ali um quebrantamento, um arrependimento sobre a sua vida. E ele grita, então gritei, ai de mim. Ele se desesperou naquele momento, porque sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele foi exposto à glória de Deus. Queridos, e quando nós estamos diante da presença de Deus, nós somos expostos. Nós passamos a reconhecer aquilo que nós somos. Porque muitas vezes nós sabemos o que nós somos. Nós temos a consciência do que nós estamos fazendo e do que nós estamos praticando. Mas enquanto ninguém sabe, está tudo bem. Enquanto eu não sou confrontado por Deus, está tudo bem. E continua da mesma forma e da mesma maneira. E muitas vezes flertando com o pecado, vivendo, namorando, ou como se fosse um bichinho de estimação que você carrega para todos os lados. Mas quando nós somos expostos à glória de Deus, aí você não permanece da mesma forma, porque Ele traz a realidade, aquilo que você é de verdade. Ou pelo menos aquilo que você fingia ser, ou escondia ser. Quando nós viajamos, nós colocamos as nossas malas naquela máquina de raio-x. E quando a mala passa, ela deixa transparente a mala. E ela identifica praticamente tudo que existe dentro da mala. É exposto
Tudo aquilo que nós carregamos na mala é exposto naquele momento. E ele traz ali a realidade do que tem dentro da mala. Nós somos expostos. Assim somos nós diante da glória de Deus. Só, queridos, que às vezes, dentro das malas, coisas que carregamos dentro das malas, ou pessoas mal intencionadas, às vezes conseguem até enganar aquelas máquinas. E carregam coisas que são indevidas ou que são contra a lei. Queridos, mas diante da glória de Deus não tem como. Não tem como esconder aquilo que nós somos. Ou que estamos carregando conosco. Porque nós somos totalmente expostos à glória e vem à tona o que nós somos de verdade. Todas as vezes que somos expostos à glória de Deus, nós temos duas opções. A primeira é, mesmo assim, decidir continuar vivendo da mesma forma e da mesma maneira. Mesmo tendo uma experiência com Deus, ou mesmo sendo exposto à glória de Deus. E a segunda opção é ser gerado no seu interior e você decidir experimentar um arrependimento verdadeiro. Arrepender dos seus pecados e dos seus erros. E passar a viver de uma outra maneira, de uma outra forma. Queridos, o arrependimento, ele move a atenção de Deus para você. O arrependimento faz Deus se mover em sua direção. O arrependimento chama a atenção de Deus. O arrependimento é a chave para que o Senhor possa voltar os seus olhos para nós. Se existe uma coisa que agrada profundamente o coração de Deus, é arrependimento. Se existe uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, é se arrepender. Se existe uma coisa que a igreja hoje precisa acordar e colocar em prática, é o arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo de conflitos, um tempo de sinais do início das dores, como diz a palavra do Senhor. E o que nos resta fazer? E o que nos resta, de que maneira nós vamos reagir com tudo isso? Nos arrependermos, queridos, de nos prostrarmos diante do Senhor e clamar pela sua glória, e clamar pela sua misericórdia e pela sua graça. E não sermos mais os mesmos, mas de experimentarmos uma transformação e uma mudança. A nossa maior necessidade hoje é arrependimento, é um batismo de arrependimento. Se fala tanto de avivamento, se fala tanto em a igreja vai experimentar um grande avivamento, mas a igreja quer que as coisas aconteçam, mas não tem uma atitude para gerar um avivamento. Porque o avivamento ele só é gerado em meio ao arrependimento. Onde não há arrependimento, não existe avivamento.
Mas muitos têm escolhido a porta estreita, a porta larga. Muitos têm escolhido o caminho de facilidades. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala de que a porta larga e que leva para a perdição é a porta que muitos têm escolhido. É uma porta confortável, que eu vivo a minha vida e ninguém me incomoda, e ninguém está falando dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas, e que eu vivo da melhor forma possível. Ninguém me incomoda. Vivo segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos. Mas eu estou lá no culto todo domingo, adorando o Senhor, levantando as minhas mãos e declarando que Ele é o meu Deus. Tem muitos, queridos, escolhendo a porta larga. Mas a Bíblia diz que apertado é o caminho, e são poucos que escolhem a porta estreita, mas é o caminho que leva para a vida eterna. O caminho que leva para a sua salvação. Mas nós estamos confortáveis demais. Nós vivemos em um tempo em que a igreja não ora mais, não jejua mais. Queridos, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair do comodismo. E vamos nos posicionarmos como uma igreja verdadeira. É disso que nós precisamos nos dias de hoje. Só reclamamos, só murmuramos. Mas e aí, o que você vai fazer? Qual é a tua atitude em relação a isso? Coloca os teus joelhos no chão. Sacrifica a tua carne. Abre os teus olhos. Sai do comodismo. Mas quando estamos diante da glória do Senhor, está exposto quem nós somos de verdade. Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim. Isaías 29, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração me prestam é feita só de regras, ensinamentos por homens. No versículo 15 diz assim: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Queridos, quando você é exposto à presença do Senhor, não há nada que fique encoberto aos seus olhos. Na verdade, de qualquer forma, não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Mas quando você é exposto à glória, você passa a ter clareza de quem você é. É como se os seus pecados fossem colocados para fora. Você tem a clareza de quem você é. Pare de esconder. Pare de omitir.
Mas se arrependa e que você experimente uma transformação na sua vida. É esse o desejo do Senhor. O que muitas vezes nós temos experimentado como igreja é nós vivemos de emoções. Tem pessoas vivendo tempos e tempos, anos e anos apenas de emoções passageiras. Emoções geram apenas remorso. O que gera arrependimento é quebrantamento. Emoções gera remorso, quebrantamento gera arrependimento. Mudança de vida, mudança de direção. E é disso que nós precisamos. Nós não precisamos apenas viver em meio à religiosidade, cumprindo as regras e os padrões. Mas o que nós precisamos é experimentar uma vida de intimidade com Deus. Um relacionamento sério e verdadeiro com Ele. Pare de flertar com o pecado. Pare de ser amiguinho do pecado, porque ele só quer te destruir. Porque o pecado só vai arruinar a tua vida. E se prostre diante do Senhor. Queridos, esse ano de 2022, eu tenho buscado a presença de Deus como eu nunca busquei na minha vida. Eu fui extremamente incomodado e tirado da zona de conforto. Em 2021, no final do ano, eu comecei a refletir como foi o meu ano de 2021. E o Senhor começou a falar ao meu coração, dizendo que eu havia negligenciado algo que era tão importante para mim, que era uma vida de busca e intimidade com o Senhor. Queridos, eu comecei a chorar diante do Senhor. Eu digo, Senhor, que esse ano de 2022 eu tenha uma postura diferente. Que nesse ano eu possa te buscar como eu nunca busquei. Que nesse ano eu possa me refugiar no secreto. E eu tenho buscado o Senhor no meu secreto. Eu tenho buscado ter uma vida de intimidade com Ele. E Deus tem falado ao meu coração. Queridos, e muitas vezes no início não é confortável. Porque quando nós estamos buscando o Senhor no secreto, aí começa a vir à tona aquilo que nós somos. O nosso orgulho é colocado à nossa frente. O nosso ego, as nossas vaidades, os nossos pecados são expostos diante de nós. E eu, Senhor, obrigado. Obrigado por expor aquilo que eu sou. Porque agora é gerado em mim um arrependimento. E se arrepender e ter uma nova postura, uma nova mudança. Porque muitas vezes, queridos, nós alimentamos e sustentamos uma vida de aparência. Porque ser cristão aqui dentro da igreja é muito fácil. Você cumprimenta o irmão aqui, abraça, mas ele não sabe como é a tua vida por dentro. Então é muito fácil você dizer que ama a Deus aqui dentro. Mas quando você sai, interiormente, só Deus sabe como você está. Em Mateus capítulo 23 diz assim:
Mateus, capítulo 23, no versículo 25. Jesus falando a respeito dos fariseus, dos mestres da lei, que viviam de aparência, que gostavam de estar nas esquinas, orando, levantando as suas mãos. E Jesus fala deles da seguinte forma: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Versículo 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. No versículo 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão na condenação ao inferno. Não sou eu que estou falando, querido, mas é as palavras do próprio Jesus. Cuidado com a tua vida de aparência. Cuidado com a tua vida religiosamente correta. Ai daqueles hipócritas, nós temos que mudar a nossa postura. Não é a aparência exteriormente, colocar uma roupa bonita, que combina, e ficar bonito para as pessoas, mas é o teu interior. Porque o Senhor, os olhos dele é como um raio-x que vê tudo que está dentro de você. Os homens até vê o exterior, falam bem de você, te elogiam, te exaltam, bate palmas para você, mas só o Senhor sabe e conhece o teu interior e a vida que você tem levado. Mas a glória do Senhor, ela está disponível. E quando nós estamos expostos a ela, vem a realidade de quem nós somos de verdade. A transparência do pecado. É esse o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que haja transformação nessa noite. Que haja mudança de postura. E que acima de tudo, haja arrependimento. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.